Vamos lá. Salve, salve, galera! Tá começando mais um episódio do Só Quem Tem Raiz no Futebol. E hoje o nosso convidado, o papo é com esse cara que tem muita história para contar dentro e fora dos gramados. Ele começou no Ceará em 87, passou por clubes de Santa Catarina como Blumenau, Juventus e Brusque e foi brilhar fora do país, conquistando títulos na Malásia e no Catar. Um verdadeiro viajante da bola, e depois que pendurou a chuteira, seguiu fazendo a diferença com o projeto social Atleta Cidadão. Com vocês, André Luiz Almeida do Nascimento, um ex-jogador que tem raiz de verdade no futebol. Meu nome é Carlos Macedo. André, boa noite. Eu desde já quero agradecer você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra estar recebendo você. Muito feliz e trazer jogador igual você, que tem história, né? Raiz no futebol, para mim é uma honra. Fica à vontade, a casa é tua. Boa noite, Carlos. Também é um prazer, uma honra estar aqui no seu programa, né? Já há 3 anos, né? Há 3 anos. E a gente fica feliz com esses convites, né? Pra gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência no futebol, como ser humano também. E será uma satisfação enorme estar participando do teu programa. Muito bom, André. Até porque, sempre eu falo aqui, é um espaço que a gente tem, abre as portas, né? Pra gente falar sobre os atletas que foram profissional, às vezes até o atleta que não foi, né? Tentou bater ali na trave, não conseguiu, um atleta amador. Abre as portas também pro futebol feminino. A gente tem que estar aqui para contar as histórias que realmente dentro do futebol você consegue ter muitas histórias, né? Dentro e fora dos gramados. E você não é diferente. Com certeza o papo com você vai ser muito especial, viu? Desde já eu quero agradecer novamente, viu, André? Ok. André, você começou no futebol ainda criança, né? Passou pela escolinha do Ceará. Como foi o início e quem incentivou tu seguir esse sonho de ser jogador? Carlos, incentivar a jogar futebol naquela época, em 87, eu já tinha isso desde, eu acho que veio no sangue, né? Eu ia para os estádios com meu pai, né? E sempre me deslumbrava jogar futebol na rua, descalço, o que a gente fazia sempre quando era mais novos, né? Hoje as crianças de hoje não fazem isso, mas naquela época a gente fazia isso com maior naturalidade, né? E assim, poder te dizer que lá no Ceará tinha alguma referência para mim, não tinha. A única referência que eu tinha era na televisão. Eu era torcedor do Flamengo, né? Eu sou torcedor do Flamengo, e tinha o Zico, que era ídolo para muitos jogadores, para muitos torcedores do Flamengo. Então assim, foi a referência que eu tive, era o Zico. E aí a gente buscou galgar essa caminhada que não é fácil. Mas no Ceará mesmo, quando eu comecei em 87, antes de jogar no Ceará, eu jogava muito interclasse. Comecei a jogar o subúrbio, né, de Fortaleza, com 15 anos. Então, quando eu fui para o Ceará, foi por causa de alguns colegas meus que a gente estava junto no Oliveira Paiva e me fizeram o convite para ir. Eu torço Fortaleza, né? Sou torcedor do Fortaleza, minha família toda é Fortaleza, mas aí fui jogar no Ceará e vivi essa experiência lá no Ceará, jogando na escolinha do Ceará. Muito bom. Quer dizer que mostrou o profissionalismo, né? Dependendo do clube que você torce, mas você estava ali para defender as cores do Ceará. Né? E naquela época não tinha essas brigas, esse fanatismo que tem hoje, né? Negócio de torcida organizada, essas facções também, né? Que acabam fazendo com que o futebol fique sendo mal visto. Muito bom, muito bom. Galera, eu quero mandar aqui um abraço pro grande Eric, foi o Eric que também me incentivou a convidar o André, né? O André Luiz aqui. E obrigado, viu, Eric, por tudo. Quero também agradecer todo o povo ali do Ceará, que ali além de ser uma cidade grande, é onde também brota muitos celeiro, craques, né? Um celeiro de craques, né, André? Com certeza. Não é só o André Luiz, mas muitos já saíram de lá. Tem muitos jogadores. No conjunto de Ceará, Igreja Portugal, Bom Jardim, Genibaú, ali naquela região tem muitos bons jogadores, muitos bons valores. Infelizmente, uns conseguiram esse êxito, né, de seguir essa carreira como profissional, atleta profissional. Outros se desviaram o caminho, mas tem muitos bons jogadores. Muito bom. Em 87 você começou no Ceará, né? E o que mais te marcou nesse período? O que o futebol cearense representou para sua carreira, assim? Olha, lá no Ceará,
eu tive poucos contatos com os profissionais, né? Na verdade, eu acho que nem me recordo os jogadores que tinham no Ceará naquela época, no profissional. E como eu torcia Fortaleza, eu sempre ia ao estádio ver o Fortaleza. Mas tinha aquele sonho de jogar futebol e estava jogando na escolinha do Ceará. Quando a gente voltava da escola, no turno da manhã, do Oliveira Paiva, já ia direto para o Carlos de Alencar Pinto lá, porque o campo do Carlos de Alencar Pinto era um tapete, né? Lá na Alcides Santos, lá infelizmente naquela época a estrutura não Era ruim, péssimo, né? não era tão agradável. Mas aí fui para lá pelo Ceará e assim, vivenciei bons momentos lá. Foi a primeira vez que eu joguei no Castelão, né? Na adolescência, você tem aquele sonho de jogar no Castelão, onde você vê o palco, né? Do futebol cearense e muitos jogadores passaram por lá. Então, assim, foi o meu primeiro jogo foi no Castelão, jogando pelo Ceará Sporting Clube. Muito bom, muito bom. Galera, é o seguinte, toda segunda a gente tem convidado um atleta, um ex-atleta, né? Hoje o papo aqui é com o André Luiz, esse craque da bola aqui. E saiu daqui do Ceará para brilhar fora do país, né? E tem muita história. Segundo o que as pessoas falam, que o homem lá, depois do Sheik, o príncipe era o André Luiz, né? Então naquela época já era muito badalado, né? Muito... Tem muita história para contar, mas assim, muitos amigos meus hoje aqui em Fortaleza, lá no Conjunto Ceará, me chamam de príncipe da Malásia, né? Né? E assim, eu tenho uma história muito boa lá na Malásia, né? Foi o primeiro clube que eu joguei fora do país, foi lá no Kedah Football Association. E foi uma experiência inacreditável, porque como a gente estava conversando antes, eu iniciei jogando numa posição e quando eu fui jogar na Malásia, já fui em outra posição totalmente diferente. E tive um destaque muito bom lá, fui campeão, então assim, foi muito gratificante e assim, conquistei muitas coisas lá, muitas realizações, muitos sonhos do que passava na minha cabeça de jogar fora do país. E graças a Deus eu fui muito feliz lá. O André, você acha, André, que você foi um dos que abriram essa porta pro futebol lá, assim? Você foi um deles que abriu as portas pros brasileiros, né? E até a Malásia e seus países lá, assim? Eu tive a sorte de quando eu fui pro Kedah, o Kedah é um clube pequeno, né? Que usa as cores do Brasil, verde e amarelo, e tem uma paixão enorme pelo futebol brasileiro, né? E quando eu fui para lá, tinha um treinador lá que era apaixonado pelo futebol brasileiro, devido à Copa de 82, né? Aquela Copa que nós perdemos para a Itália. Frustrante, né? Mas que foi uma Copa que encheu os olhos, foi uma seleção que encheu os olhos de muitas pessoas, e principalmente aquelas pessoas que faziam o futebol. E eles tinham isso e achavam que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, né? Então, assim, eu fui para lá e, como eu falei para você, fui muito feliz, né? Jogando uma posição que eu não jogava, eu só jogava essa posição quando eu vinha passar as férias aqui em Fortaleza. E isso aí é uma história que a gente depois vai contar com as próximas perguntas. Você conseguiu falar os idiomas lá, aprender os idiomas? A gente tenta falar algumas coisas, né? O inglês, infelizmente, aqui no nosso país a gente não usa muito, né? E quando a gente sai aqui do Brasil, a gente chega em qualquer lugar, todo mundo fala inglês, né? Lá eu tentei ainda desenrolar, ainda não sou fluente em falar inglês, mas a gente não passa fome, né? E algumas palavras da Malásia eu aprendi também. Muito bom. Você teve uma passagem importante pelo Santa Catarina, né? Jogando pelo Blumenau, Juventus, Brusque. Como foi essa mudança de região e adaptação lá no sul? Foi uma experiência muito nova para mim, muito diferente pelo clima, né? Quando eu saí aqui do Ceará em 87, em 88 eu fui para São Paulo, antes de chegar em Santa Catarina, por causa de uma namorada que eu tinha naquela época, que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos, Fabiana. Então, assim, ela foi embora, morava aqui em Fortaleza e foi embora para São Paulo. A mãe dela me fez um convite para ir para São Paulo, porque ela sabia que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E a gente não se apresentou no começo, mas o meu nome é André Luiz, né? Eu sou filho único, tenho 2 irmãos adotivos. Naquela época, os meus pais, a minha mãe e meu pai eram juntos. Quando eu fui para São Paulo, eles se separaram, né? Hoje eu já não tenho mais o meu pai, só tenho a minha mãe. Então foi uma incentivadora minha também de ir para São Paulo, fez de tudo para eu realizar esse sonho. E aí eu fui para São Paulo com a cara e com a coragem, né?
E chegando em São Paulo, a gente sabe que a vida lá é diferente daqui de Fortaleza. É outra realidade, é outro clima. As pessoas não te olham como as pessoas te olham aqui. A facilidade de você dormir na casa de alguém, de estar passando por uma necessidade, a pessoa estender a mão. Aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste, a gente faz isso com muita naturalidade, né? E no Sul não, no Sul é tudo diferente, é cada um por si. Cada um por si. E aí passei por várias situações em São Paulo difíceis, né? Mas foram um aprendizado na minha vida. Foi um aprendizado porque você vê a vida com outros olhos e encara a vida com outros olhos também. E passa a valorizar também a vida e as pessoas que te fazem bem, né? Então, assim, eu passei dificuldade, eu dormi no meio da rua, eu passei fome, fui humilhado, mas tudo aquilo ali foi superado pelo sonho que eu tinha. Beleza. Né? E aí comecei a jogar na Várzea, lá, que é o subúrbio daqui de Fortaleza, e conheci algumas pessoas, eu fui conhecendo algumas pessoas, jogando no futebol de salão, depois passei a jogar o futebol de campo, que é a Várzea, e aí fui fazendo amizade, aí fui fazer teste no São Paulo, fui pro Bragantino, mas infelizmente não deu certo. Naquela época eu jogava de volante, né? E não estava dando certo. Aí eu comecei a jogar num time lá de zagueiro e volante. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir fazer teste no Blumenau, em Santa Catarina. Né? E a pessoa que me indicou para ir para lá era o empresário do Viola, aquele que jogou no Corinthians, que fez aquele gol de carrinho na final do Paulista e tal. E ele era o empresário dele. E aí eu fiquei morando na casa dele, ele me deu um suporte muito grande, sou grato eternamente pelo Vando, que me deu esse suporte. E fui parar em Blumenau, um local que eu não conhecia, que eu jamais tinha ouvido falar. E quando eu cheguei lá no primeiro treino que eu fiz, eu fui aprovado nos juniores. E aí a minha vida começou a mudar, né? Isso em 89. Fazia mais de 1 ano e 8 meses que eu não via a minha mãe, nenhum parente meu. E aí fiquei em Santa Catarina em 89, no final de 89 vim para passar as férias em Fortaleza. E aí a minha vida, em menos de 1 ano no Blumenau, eu passei para o profissional, jogando de volante e de zagueiro. E aí me tornei profissional jogando de zagueiro, né? Em 90, em 91 a gente foi vice-campeão, né? O Criciúma tinha uma máquina lá, um time, era até, inclusive o treinador era o Felipão, né? Tinha um time muito bom, o Criciúma, e a gente foi vice-campeão, eu fui destaque no Blumenau, peguei seleção catarinense, uma empresa aérea comprou meu passe, então assim, foi um destaque muito bom que eu tive em 91, e aí em 92 a gente teve a tristeza do time cair para a segunda divisão, o Blumenau passou por situações financeiras muito ruins, e aí o time ficou sem nenhuma estrutura e teve que promover vários jogadores dos juniores. A gente ficou com muitos jogadores novos no elenco, né? E acabamos fazendo um campeonato muito ruim e acabamos que o time acabou descendo para a segunda divisão. E aí, como eu estava no nível bom, eu não quis permanecer no Blumenau. Talvez foi um erro meu não ficar no Blumenau e fui para outra equipe, que foi o Juventus de Araguá do Sul. Fiquei 1 ano lá, 93. Aí em 94 e 95 eu me transferi para o Brusque. E aí joguei 2 temporadas lá no Brusque, lá em Santa Catarina. Interessante a história do homem, viu? E a gente vê, André, o que é a simplicidade de um homem, né? Pela qualidade que você foi um grande jogador, né? Um craque de bola. O André, ele rodou pelo país fora, né? O cara tem história. O cara foi um jogador, né, naquele momento, um jogador bem conhecido pela a sua qualidade, né? Mas continua com a simplicidade, não mudou o homem continua a mesma pessoa, né, André? Isso é importante, né? Com certeza, a gente tem que saber entrar e saber sair em qualquer local, né? Independentemente da situação que você está, o cargo que você ocupa, eu acho que eu sempre tive esses valores com meus pais de fazer o bem, de plantar o bem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje a vida da gente é uma roda gigante, a gente está aqui em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Então a gente tem que deixar as portas abertas, fazer amizades boas e plantar o bem, para colher o bem. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal está participando aqui, né?
Desde já, lembrando aqui, quero mandar um grande abraço pro Da Silva, Carlinhos C10, mandar um abraço pro Thiago também do Arte, que teve aqui o Thiago aí, um abraço pro Thiago. Deixa eu olhar aqui, o pessoal tá participando aqui. Pronto, mandar um abraço pro Max, lá do Racha, lá da Cogé. Max, obrigado aí pelo moral, tá nos assistindo o Max aí. Aí o Luiz Carlos, tá dizendo aqui é craque, né? O Max, estamos juntos, o futebol raiz, e com você, boa noite aí o Max. Boa noite, Max, você e a família, obrigado pelo moral. O Messi tá com a gente, um abraço, Messi. O Messi trabalha com a gente na Cagés, também é craque, canhoto. Porque quando o canhoto não é muito bom, ele é muito ruim, né, André? É difícil encontrar um canhoto ruim, né? esse Messi aqui é bom, viu, lá da Cagés. Um abraço aqui pro Messi. E acho que é o Cleuton Lobo. Grande André, um orgulho de ter longe como sobrinho. É o Cleto Lobo, meu tio, jogava muito. Jogava muito ele? Porque tu disse que veio da raiz, né, o futebol? Jogava muito. Na família foi assim, um dos tios que eu já vi jogando que tinha que me espelhar nele, né? Aí o Ari também tá com a gente, aí o Ari nos assistindo, né? Deixa eu ver aqui, o Carlinhos, boa noite, galera, o Carlinhos C10, boa noite, Carlinhos. Aí o Carlinhos botou assim, ó, cheguei, já estou ligado no meu programa, e meu amigo Antônio Carlos, um abraço, obrigado, Carlinhos, pelo moral, obrigado aí, meu amigo. Deixa eu ver aqui também, o Ricardo, aí é fera, camisa 10 de qualidade, o Ricardo, conhece o Ricardo, lembra dele? Ricardo, eu acho, é o meu irmão, Ricardo Alexandre. Deixa eu ver aqui. Deve ser o Ricardo. Não? É, meu irmão. Meu irmão. Um abração pro Ricardo aí. Um abraço. Quero mandar até. Aí também tá aqui o. Teu tio tá dizendo aqui, eu acho que é o James Lobão, né? Não, o James Lobo. É o Cleto Lobo. Mas aqui é o James. É James, né? James, aí ele tem um time de futebol, o Juventus. Inclusive a gente tá até na final, né, James? Ele tá dizendo assim, ó, grande jogador, mas acima de tudo, um homem do bem. Temos uma final lá no Jardim Iracema, aí o cinquentão, no início de novembro. Se Deus quiser, vamos buscar com toda humildade e respeito ao adversário pra gente ser campeão. Muito bom. Galera, é o seguinte, hoje o papo é com esse grande jogador aqui, André Luiz, craque de bola, né? E a gente só tem a agradecer pela presença desse homem, tá aqui, a gente poder ele compartilhar a história dele com a gente, né? E eu acredito que os mais jovens, quando ouvir essa história, vai entender e vai melhorar. Que você às vezes tem um sonho de ser um jogador, você precisa pegar a experiência e ouvir as histórias do mais velho, né? E acima de tudo, muita dedicação, muita perseverança, muita disciplina, coisas que hoje os adolescentes de hoje, infelizmente, não têm esse foco, né? Né? Que é as coisas fáceis e nada fácil tem valor, né? Verdade. Deixa eu olhar aqui. Em 91, André, você foi vice-campeão catarinense, né? Pelo Blumenau. Blumenau, né? E lembrança você guarda dessa campanha lá? Cara, nosso time era um time pequeno, né? Blumenau é uma cidade do interior, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, e a gente chegar no nível que a gente chegou em disputar com o Criciúma, naquela época eu acho que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. Né? Tinha um elenco formidável, mas o nosso elenco também era muito bom. Infelizmente a gente sabe que no futebol a estrutura também às vezes ganha, né? Não basta só ter qualidade, você tem que ter uma estrutura por trás, tem que ter bons profissionais, um bom estádio, um bom gramado, para que você possa desempenhar o seu futebol e as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando inicia as coisas certas, a tendência é terminar certo. Mas assim, a gente fez um grande trabalho. Eu especialmente, fiquei muito feliz porque era a minha terceira competição catarinense, né? E ser vice-campeão e fui um jogador de destaque, peguei seleção catarinense lá, jogando de zagueiro. E assim, realizei o sonho da minha mãe, né? O primeiro contrato que eu fiz, eu pude proporcionar para ela, dar alguns presentes para ela, para que a vida da gente tentasse mudar, né? Por toda a situação que ela vinha passando. Então, assim, eu comprei uma máquina de lavar para ela. Naquela época, nem todo mundo tinha condição de comprar uma máquina de lavar. Comprei um videocassete para ela, dei
como é que eu posso dizer, gente, que era muito caro, muito valorizado naquela época, a linha telefônica, né? Quem tinha uma linha telefônica era só quem tinha dinheiro, né, naquela época, né? E assim, era uma necessidade pra gente também, até porque eu estava em Santa Catarina, ela em Fortaleza, pra gente matar a saudade. Então eu pude proporcionar isso pra minha mãe, assim, eu fiquei muito feliz em ter proporcionado isso diante de todo o turbilhão que ela vivia naquele momento. Muito bom. Galera, quero mandar aqui um abraço para todos os atletas aí da equipe Master Juverano 3540. Mandar um abraço pro Daniel, pro Souza aí, né? Mandar pro Samir, pro jogador Samir. Pra galera aí do 3540 e pro 50 aí, pro Gil, pro Pastor Ismar Araújo, pra galera aí do 50 aí também. E quero mandar aqui um abraço também, né? Para o Valmir, que é o organizador aqui da Arena São João. E dizer que tá de parabéns. E Valmir, o torneio é sábado agora, né? Torneio 3540 vai ter aqui, viu, André? 3540, o Valmir é promover o torneio aqui na Arena São João. E um dia você vai entender aí porque a Arena São João é tão boa, bem organizada aí. E muito bom. E quero mandar um abraço aí para todo o pessoal também lá do time que você joga às vezes, né? O R10, né? Hoje eu estou jogando no B9, né? Que é o time do Berg, amador, 50. Jogo também no R10, né? Que é a mesma fusão de time, B9 e o R10. Inclusive sábado agora tem jogo lá no Complexo do Bom Jardim, oitava de finais. E no início de novembro no time do James tem a final lá no Jardim Iracema. E domingo agora também tem um jogo lá em Cascavel pelo Ferroviário Master. Olha aí, muito bom. Como é que naquela época jogando de zagueiro, quando tu começou? Talvez tu foi para meio campo assim, eu jogar ali pelo meio. Não era porque eles cobravam muito a estatura não, porque tu não é baixo, mas tu não era muito alto. Eu lá em Santa Catarina, que é um futebol totalmente diferente do cearense, né? Um futebol que tem muito contato, os campos são pequenos e a minha estatura não é muito alta. Mas eu me sobressaía na técnica, na habilidade e na visão de jogo e no bom passe que eu sempre tive. No tempo de bola, não sou um zagueiro alto, mas eu tinha um tempo de bola muito bom. Então me sobressaí nisso aí, mas passei certos preconceitos no futebol por ser zagueiro baixo. Eu tive uma passagem no Paysandu, não fiquei lá porque eu era baixo. E o diretor mesmo falou, aqui a gente quer xerifão. Então, assim, no futebol, às vezes você passa por certas situações que são desagradáveis, mas faz parte. Pronto. Aí a galera que tá participando aqui, vou mandar aqui um alô aqui. Pronto. Mandar aqui um abraço aqui pro o Jefferson zagueirão aí. O Jefferson, um abraço, Jefferson. Obrigado pelo moral aí. Ele tá mandando aqui um abraço, Carlos. Obrigado, meu querido. Eu acho que é o Arle Lucas. Arley Lucas. Ele botou assim, jogava muito. Lembra de ti, viu? O melhor 10 que já vi jogar. E o Luiz Felipe, craque de bola. Ele tá dizendo aqui. Um abraço aí a todos. Deus abençoe. Galera, hoje o papo aqui é com esse grande jogador, André Luiz. André Luiz, aí depois que você saiu zagueiro para volante, aí terminou com a posição assim, no caminhar, como foi? Eu jogava em Santa Catarina de volante e zagueiro, né? E quando eu vinha passar as férias em Fortaleza, eu sempre jogava de meia. No time que eu jogava lá no Conjunto Ceará, na terceira etapa. Aí passei a jogar na empresa Salete, de ônibus, né? E Flávio Imóveis, algumas equipes no Seromo. Então quando eu vinha passar as férias, eu vinha e jogava de meia. No Dinamáquina, lá da Vila Manuel Sátiro. E, como eu falei para ti antes, eu tinha essa desenvoltura de ser habilidoso, de ter um bom passe, de ter uma boa visão de jogo. E quando eu voltava para Santa Catarina, eu voltava a jogar de zagueiro ou de volante. Né? E aí, quando surgiu uma oportunidade em 96, eu estava desempregado, porque eu já tinha vindo de Santa Catarina jogando do Brusque. E o meu treinador de lá, o Adilson Fernandes, me indicou para um empresário. E ele mandou eu enviar para ele o meu currículo, né? E aí eu enviei e com menos de 2 semanas ele me ligou e aí eu fui parar na Malásia, foi no Kedah Football Association e fui para lá como meia. E por destino e por Deus ser muito maravilhoso com a minha pessoa, com a minha
insistência de jogar futebol, eu fui destaque lá, eu fui artilheiro do time, eu fui, em termos de assistência também, eu era destaque no time, a gente foi campeão, na primeira competição que a gente participou lá, a gente foi campeão. O clube, desde quando tinha sido fundado, nunca tinha ganho essa Copa, né, que é a FA Cup, é mais ou menos como se fosse a Copa do Brasil aqui. E a gente foi campeão, tive essa imensa alegria de ser campeão lá e até hoje sou lembrado por esse título. E pelos 3 anos que eu joguei lá também, porque os 3 anos que eu joguei lá a gente foi destaque no time, né? E só tenho muita gratidão mesmo a Deus por me proporcionar essa ida, essa vivência, essa experiência. Beleza. Depois você foi jogar fora, né? Que você disse, na Malásia, Catar. E como foi viver lá essas culturas diferentes, né? Muito diferente do Brasil, né? Como é sempre de alimentação, essas coisas todas. Tudo que você imaginar aqui, Carlos, é diferente lá. Diferente. Na Malásia e no Catar também. É assim, inicia pela religião, né? Eu, naquela época da minha ignorância, que eu vivia aqui no país, eu achava que Deus era só um só, né? E ainda acho que Deus é um só. Com certeza. Mas em outros países tem outras religiões, tem outros deuses, né? E a gente acaba tendo que respeitar essas pessoas e passa a ser um aprendizado para a gente, um conhecimento e uma lição de vida também, porque tem as escolhas e a gente tem que saber respeitar as escolhas de cada um. Então, assim, inicialmente foi a religião, muito diferente daqui, né? Lá o pessoal reza 5 vezes por dia, a Maomé, se dirige a Maomé com um tapete e lava as mãos. Aí vem a alimentação, que é totalmente diferente. Lá na Malásia não tinha feijão, né? Era só arroz e uma espécie de um macarrão que não é macarrão, né? Tem o nome lá que é birrum, né? Várias outras coisas, a língua, especialmente a língua, você está num país que você não consegue dominar a língua, é difícil, né? Então, assim, a gente sofreu muito no início, mas aos poucos a gente foi se adaptando, se refazendo para que a gente pudesse vivenciar aquele tempo que a gente passou lá na Malásia. Muito bom. Esse aqui, André, é só uma pequena homenagem, né, para você botar no teu estante lá. Né, Obrigado, cara. É uma coisa simples, né? Mas a gente gosta sempre de estar. Mas a simplicidade é sempre bem-vinda, né? Acredito que a sua sala de troféu ali tem uns troféuzinhos muito importantes, né? Inclusive, eu vou até falar sobre isso aí. A pergunta aqui, ela fala assim, ó, que você conquistou muitos títulos no Catar, né? Inclusive a Copa do Rei. É isso? Aí, qual desses momentos mais marcou? Qual desse momento mais marcou para você? Acho que todo momento que a gente é campeão tem um momento ímpar, né? Quando eu cheguei no Catar, eu fui jogar de segundo volante, não fui jogando de meia, já fiquei me contrariado, né? Fiquei feliz por uma situação de saber que o treinador falava português e me entendia, que ele era argelino, inclusive ele foi campeão do mundo jogando no Porto com o Celso Galvião, né? O Al-Mager, era da seleção da Argélia. Ele falava português. Ele falava português, que ele falava português, eu fiquei muito feliz. Mas aí tinha aquele atrito, que ele não é aquele treinador mais ou menos estilo Leão, né? Que não dá muita moral. Quando um jogador é destaque, não dá muita moral, né? E aí me botou de volante armador. Mas mesmo assim eu estava jogando e tal, a gente foi deslanchando, a gente ficou 27 partidas invictas lá. Das 4 competições que teve durante esse ano de 99 para 2000, a gente foi campeão 3 nas competições e a última a gente foi vice-campeão, perdendo para o Etihad, o nome do time lá. Soluções e acabou que a gente rescindiu o contrato, eu tive que voltar para o Brasil. Mas foi uma experiência muito boa,
Logicamente que se tu me perguntasse assim, André, foi melhor jogar na Malásia ou no Catar? Para mim na Malásia foi muito melhor. Foi muito melhor. Porque foi 3 anos, os estádios eram sempre lotados. Lá no Catar, na época que eu joguei, pouca gente ia para o estádio, muito pouca gente. Né? Hoje É diferente. Hoje está muito diferente. Teve a Copa do Mundo lá no Catar agora recentemente, né? Então assim, se tornou mais profissional, a cidade se desenvolveu bastante. Mas na Malásia, assim, foi 3 anos assim inesquecíveis. Eu tenho seguidores no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tenho mais seguidores lá da Malásia do que aqui no Brasil. Entendeu? Eu acho assim, sabe? A minha opinião, eu acho que no Brasil eles valorizam pouco o pessoal de casa, assim. Eu acho que a valorização são pouco. Porque como você foi destaque lá, que você está dizendo. Aqui o André não tem tantos seguidores, já na Malásia tem muitos seguidores. Mas assim, Carlos, eu até entendo. Assim, no futebol brasileiro eu não tive muito destaque, principalmente no futebol cearense, né? Eu realmente não tive e tenho consciência disso. Eu tenho o meu valor, sei do meu potencial, mas não fiz história aqui. A realidade é essa. E lá na Malásia não, o pessoal me chama de a lenda, Nascimento. No meu aniversário eu recebo várias mensagens, me convidam para ir para lá, me chamam para ser o treinador de lá. Estou esperando você aqui e tal, as portas estão abertas. Mas quando a esposa vê essa ligação, a esposa não gosta muito não. Não, ela até queria que eu fosse, porque assim, a gente viveu 3 anos lá muito bons, né? Foram 3 anos maravilhosos na minha vida, assim, que eu nunca imaginava viver aquilo ali, né? De estar jogando num clube, de estar realizando um sonho de estar jogando fora do país, num estádio lotado, sendo patrocinado por uma marca que até então eu só via aquilo na televisão, né, que era a Mizuno, e assim, ser campeão, né, realizar o sonho quando eu voltava de férias da minha família, de ter uma condição melhor, ter uma casa, que até então a gente não tinha casa, né? Eu comprei a casa da minha mãe, comprei minha casa e, assim, de certa forma, mudou a minha vida e eu pude tentar mudar a vida de algumas pessoas da minha família. Muito bom. Deixa eu olhar aqui mais o pessoal que está participando aqui. Deixa eu olhar aqui. Aí o Carlos botou assim, no melhor programa... peraí, deixa eu olhar aqui. O James. O James Lobão botou assim, ó. Grande jogador, mas ele já tinha falado aqui. Deixa eu olhar aqui na. Acho que é a Márcia. Márcia Cleoni? Isso. É uma grande história, tá dizendo aqui. É minha cunhada, minha comadre. Coisa boa. Um abraço pra ela, né? Um abraço, beijos. Aí o Cauã Farias botou assim, professor, é teu aluno, né? Professor, meu mestre. A história do Cauã é algo para ser contado no final desse capítulo aqui, mas vamos lá. O Cauã é um atleta lá do Bom Jardim, onde eu trabalho com projeto social, né? E hoje ele é meu estagiário. Ah, sim. Né? E assim, eu já falei isso para ele, olhando nos olhos dele, já falei para várias pessoas, principalmente do projeto. Para mim é uma alegria muito grande ter o Cauã comigo, porque o Cauã, alguns anos atrás, para mim era uma pessoa perdida. E o senhor ajudou ele, né? Digamos que sim. O projeto que eu trabalho é Atleta Cidadão, né? Uhum. A gente tenta formar o cidadão e, se possível, o atleta. E graças a Deus eu consegui resgatar o Cauã de uma forma em conto de fadas. Porque eu, sinceramente, eu não esperava que o Cauã fosse se tornar a pessoa que ele é hoje. Não por mim. A esposa dele também, com certeza, tem um... Como é que eu posso dizer assim? Teve uma participação também muito especial, né? Ele conheceu a namorada, que hoje é a esposa dele. Com certeza ela também tem os méritos. Ele especialmente, né? Ele querer sair da vida que ele... Tem uma mudança, né? Sair da vida que ele vivia, com vícios, com amizades. No Bom Jardim, que a gente sabe que é um bairro com vários problemas, que em todo canto tem, né? Problema de facções, já perdeu o irmão. Então, assim,
Obrigado, Deus, por ter o Cauã hoje comigo e ele ter mudado a vida dele. Eu acho assim, sabe, o André, é muito bom Deus usar as pessoas como instrumento. Deus tem te usado. Eu conheço um amigo, quero mandar um abraço aqui pro Elvis. O Elvis até é parecido contigo, o Elvis aqui. O Elvis é um cara que deixa, se ele tiver só uma roupa, ele fica nu e dá a roupa pra pessoa, assim, é dele mesmo. E Deus tem usado pessoas assim como você, o Elvis, para ajudar o próximo, isso é importante. Isso aí vem de Deus, né? Graças a Deus. É como você falou, a gente é usado por Deus, né? Graças a Deus a gente tentou salvar várias pessoas ali, infelizmente perdemos algumas, mas faz parte da vida, cada um faz as suas escolhas. E é isso, é agradecer a Deus. Como eu já falei antes no início da nossa conversa, a gente planta o bem para colher o bem. Verdade. Aqui quem tá com a gente também é o Neto Machado, ele botou assim: Neto, meu amigo. Um grande abraço, meu amigo, esse meu aí irmão. é craque dentro e fora das 4 linhas. O Neto aí. Isso aí foi uma pessoa que eu conquistei no longo da vida. Aí o Eric botou assim, ó, o Eric lá: André Luiz, joga muito. O Eric. Obrigado, Eric. Obrigado, viu, pela indicação aí. Deus te abençoe. O Eric também é jogador, viu? O homem joga muito. É jogador, é corredor, é multiatleta. Aí o Lucas. Quanto? Falta. Aí o Lucas botou assim, ó: camisa 10, que tá faltando no Fortaleza, eu joga muito. Lucas, aí eu quero até falar, aproveitando aqui o que o Lucas tá falando, hoje se o André tivesse atuando, na época que tu atuou, estivesse atuando hoje, como tu atuando fora do país, hoje o André tava milionário, tá, não? Acredito que sim. E a fase hoje, Porque hoje jogador... o futebol hoje tá mais valorizado, né? Aí a gente mudou muito o futebol, né? Mudou muito, né, André? Perdeu muito aquela técnica, né? Antigamente o futebol tinha muita qualidade, né? Hoje está muita corpo físico, né? Logicamente que eu acredito que a qualidade, o talento sobressai. Mas as coisas mudaram e a gente tem que acatar, né? Mas assim, eu tenho certeza que como muitas pessoas que me conhecem falam: rapaz, se tu jogasse hoje, tu jogava no time grande, tava rico. Mas Deus sabe o que faz. Eu procurei viver o meu momento, o meu tempo, da melhor forma possível. Verdade. Né? Cada um vive o seu tempo. Com certeza. Aí, deixa eu ver aqui. O Ronaldinho tá aí, ó. O Ronaldinho botou assim, ó: joga muito, sou fã. Ronaldinho que trabalha em Fortaleza. Ronaldinho, o Canhotinho. O Canhotinho, que é do time feminino? Sim. Sim, conheço demais, joga muito, Ronaldinho. Um abraço, Ronaldo. Aí o Eric botou assim, ó: eu te falei, eu tô em casa, que a história do homem aí é bonita e ainda joga muito, viu? O Eric tá dizendo aí, ó, ele tá em casa assistindo. A gente tenta, viu, Eric? A gente faz a bola correr hoje. Esse aí, até Carlos, que o homem aí joga muito, o homem tem história, é verdade, viu, Eric? O homem que tem história. E eu tô diante de um atleta que o homem lá onde ele vai, na Malásia, lá o cara é rei lá, viu? E o homem tem história. Você foi primeiro do que o cara que jogou com o Corinthians? O Sheik, né? Você foi o Sheik primeiro que ele. Mas o Sheik foi pra Arábia Saudita, né? Mas ele foi depois, pro Catar, né? também, foi pro Catar, jogou lá no Catar lá, e ele depois de ti, né? Foi. Aí o Cauã botou assim, ó: obrigado pelas palavras, campeão. O Cauã botou aqui. Abraço, campeão. Eu sempre chamo meus alunos de campeão, sabe, Carlos? Eu acho que eles vivem... A palavra dá um incentivo, né? Eles vivem num mundo de tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, que a gente tem que dar um suporte, levantar o astral desses adolescentes para que eles possam buscar o sonho dele, não desistir do sonho dele, né? Porque a gente sabe que a vida é difícil, não é fácil. E quando eu fui trabalhar nesse projeto, que a gente não chegou nesse ponto ainda, eu tinha outra visão. E depois que eu comecei a trabalhar nesse projeto, assim, a minha visão, a minha percepção de ver a vida desses adolescentes hoje, que muita gente só faz apontar o dedo e julgar. A tua visão mudou? Mudou muito mesmo, assim o meu olhar é totalmente diferente. Logicamente que a gente não vai poder ajudar todos, mas a gente sempre, na medida do possível, tenta fazer a diferença, né? Para que possa mudar, possa
eles possam virar a chave. Eu sempre falo nessa palavra com eles, que eles possam virar a chave da vida deles lá e possam fazer as escolhas certas para que eles possam ser um grande cidadão na vida deles, construir a família deles e buscar o sonho deles. Isso que tu falou sobre falar o outro é campeão, André, isso é muito importante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz sobre a língua. Se você tem poder, né? Tem poder, né? Se você profetiza as coisas boas sobre a vida do outro, tanto aquela pessoa vai ser abençoada, como você tá trazendo bênção sobre a tua vida. Então é bom você chamar o outro campeão, abençoado, né? Isso é importante. E você está no Falar em abençoado, queria mandar um abraço para um abençoado que eu tenho ali na Ceasa, ali um amigo meu, Helder. Deus abençoe, cara. Tudo vai passar. Pronto, vai dar certo, viu? Porque a vida da gente é assim, né? Tem momentos difíceis, mas momentos bons, né? Quero mandar aqui um abraço pro Antônio Carlos aí, o Carlão tá nos assistindo aí. Aí que entrou aqui também foi o Aleph. Aleph é meu filho. Pronto, o Aleph é seu filho? Um beijo, te amo. Ele tá assim, é um grande homem com uma grande história de vida. Sou fã, um grande exemplo em minha vida. Olha aí o que ele tá dizendo aqui, muito bonito, né? Muito importante. Alan joga muito. O Alan tá dizendo aqui. Aí o Robinho botou assim: mande ele mandar um abraço para o primo que ele mais ama. O Robinho, meu primo. Um abraço, beijo no Gael. Aí acho que é o Davidson Sampaio, ele botou assim: craque 10 e faixa do Ferroviário Master. Um abraço, David. Aí o Marcelo que jogou de zagueiro no Maranguape, Marcelo Barriga, ele botou assim: esse aí eu conheci no Uniclinic, chegando da Malásia. Marcelo, um abraço, Marcelo. Grande zagueiro. Deus abençoe. Robinho botou assim: sou o orgulho desse cara. Fera no campo, exemplo dentro e fora. Te amo. Entendendo aqui o Robinho. Também te amo, Robinho. Pronto. Rafael Dorta, um abraço. Grande Rafael Dorta aí. Ele disse que ia estar nos prestigiando aí. Obrigado, Rafael Dorta, pelo moral. O homem aí é vizinho da tua mãe, né? Isso é bom, né? Tem um craque sempre na rua assim. O homem da Cagés, né? Vai cortar água não, viu, Rafael? Pelo amor de Deus. Um abraço, Rafael. Aí o Alan Andrade botou assim: Alan muito humilde. E ele tá dizendo que você é muito humilde e um cidadão. O Lucas botou assim: camisa 10. Está faltando o que ele falou já no Fortaleza, né? Um abraço, Lucas. Alain. Galera, é o seguinte, eu sou grato por as pessoas darem a oportunidade de eu conhecer grandes pessoas. Esse cara tá ao meu lado aqui, foi um cara que teve história dentro dos gramados, mas hoje tanto ele dá essa oportunidade de compartilhar a história dele com a gente e poder estar conhecendo pessoas igual ele, um cidadão, um cara que tem caráter e tem ajudado outras pessoas. Isso é importante, viu, André? Né? Eu acho que Deus tem eu acho que não, tenho certeza que Deus tem Deus tem um propósito na minha vida. Trazer você da Malásia. Eu sempre digo assim, e algumas pessoas que me conhecem sempre falam que eu sou iluminado por Deus. E graças a Deus, assim, eu sempre fui iluminado por Deus. Eu já passei várias coisas na minha vida, trancos mesmo na vida que faz com que a gente tenha que escolher o lado certo, o lado errado. E eu sempre tive assim uma base dos meus pais em não fazer com que eles passassem vergonha. E graças a Deus eu busquei esse meu objetivo de ser jogador de futebol, esse meu sonho. Consegui. Sei que não fui perfeito como atleta, sei que não fui perfeito como ser humano, mas sempre busquei nos meus erros estar acertando, né? Porque a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente erra e de não voltar a fazer o erro para que a gente possa vir melhorar como um ser humano, como cidadão, como pai, como irmão, como filho, como tio. E hoje, né, sou professor de educação física, né? A gente não chegou a esse ponto que até o programa está acabando, mas depois do futebol me tornei educador físico, né? Me formei em educação física e fiquei uns 10 anos sem exercer essa função, porque eu trabalho com transporte escolar hoje, né? E depois de 10 anos, através do meu genro, entrei num projeto social, que é o Projeto Atleta Cidadão de Fortaleza. A gente trabalha lá no Bom Jardim, na periferia, nas areninhas, com crianças e adultos com ociosidade, com a vulnerabilidade que tem social no nosso país.
E a gente tenta mostrar para eles, né, com a vivência que eu tive no futebol e como um ser humano, que eles podem sair daquela caixinha que eles vivem, né? De mudar, de se tornar um cidadão, de se tornar um atleta. E a gente vem trabalhando há 6 anos lá no Atleta Cidadão. Está com 6 anos, eu entrei lá em 2019, hoje a gente já está em 2025, já está com 6 anos que eu estou lá. E assim, muitos me chamam de pai, muitos me chamam de tio, muitos me chamam de professor, muitos me chamam de campeão. Mas é procurando fazer o bem, né? Estender a mão sem olhar quem. André, quero até mandar um abraço aqui pro Luiz, o T, junto com o Torta, o Eric. O Luiz, o T também? O Luiz, o T. Também da Cajés, né? A galera da Cajés tá em peso. O T jogava muito. Jogava muito, grande zagueiro, qualidade. Aí eles falaram uma coisa que até nós estávamos falando fora, que como era esse negócio aí de tu trazer esse material da Mizuno na época, tu foi patrocinado pela Mizuno, como fala aí um pouco você dessa na época que eu fui jogar na Malásia, eu fui patrocinado pela Mizuno, né? E naquela época, aqui em Fortaleza, especialmente em Fortaleza, os únicos materiais de esporte que tinha aqui, que era fornecido pela BD Esporte e pela Magazine Esporte, né? Eu acho que era esse o nome da loja. Era Pênalti e Topper. Então, assim, uma marca como Nike, Adidas, Mizuno, era impossível você encontrar aqui. E como eu era patrocinado pela Mizuno, eu vinha e trazia muitas mercadorias de lá para vender e para facilitar. Muita gente que queria ter aquela marca boa de Mizuno, né? Tênis, chuteira, bermuda, camisa. E assim eu trouxe. Mas para alguns eu fui agradável e para outros não, porque a gente causou muito problema de inimizade, né? Porque o pessoal comprava fiado e quando eu ia cobrar o pessoal ficava achando ruim. Mas foi uma experiência boa, muita gente lá no Conjunto Ceará se vestiu de Mizuno. Hoje não, hoje tem a facilidade, tem Centauro, tem Instagram hoje, um monte de lojas aí, a facilidade que tem. Tu tem umas fotos também, junto, tu aproveitou esse teu momento, né? Tu tem umas fotos que eu vi aí com o Júnior, o finado Roberto Dinamite, aqueles caras, quando tu passava as férias aqui no Brasil, tu sempre ia esses jogos, assim? Eu teve uma época que eu vim passar as férias aqui em Fortaleza e teve um festival de jogos de beach soccer lá na Praia do Futuro. E eu fui convidado pelo Robério, que foi um atleta de Cristo, acho que você já ouviu falar. Eu ouvi falar do Roberto. Eu levei ele para jogar na Malásia, na época que o Ferroviário foi campeão em 94, 95. E aí eu convidei ele, até porque o treinador me pediu um atacante para me indicar aqui de Fortaleza. E eu indiquei ele e a gente jogou 2 temporadas juntos lá no Quedá. E quando a gente voltou de férias, ele tinha muitas amizades aqui e me convidou para a gente jogar essa competição lá no Beach Soccer na Praia do Futuro. E foi onde eu tive esse encontro com essas férias aí do futebol, né, que a gente só via na televisão, Júnior, Roberto Dinamite, o Alcindo, o William, que jogou no Vasco, o Paulo Sérgio, goleiro, Cláudio Adão. Então, assim, a gente teve essa oportunidade nesse momento aí, de tirar essa foto com esses ídolos do futebol. Muito bom, foto não. Galera, tá se encerrando aqui a história com esse grande homem e um grande jogador, né? O André Luiz. Aí, André, falando um pouco sobre esse projeto social, tu tava falando aí, né? A missão de como o seu impacto na vida das crianças envolvidas, né? Eu acredito que, como você está dizendo, você tem feito um trabalho excelente com as crianças, ser jovem, né? Ajudado, né? São mais ou menos 50 jovens lá, você tem ideia, assim, com todos esses projetos, né? Carlos, a gente tenta, né? A gente tenta fazer a diferença lá com esses meninos. Não é fácil, porque muitos deles já estão com os vícios, né? Com as suas escolhas, com as suas decisões, até pela necessidade que eles têm. E, como eu te falei, eu entrei em 2019 no projeto, estou até hoje no mesmo núcleo, no Bom Jardim. São 2 núcleos, na areninha da rua Maranguape, que é uma areninha grande igual aqui do sítio São João. E tem uma mini areninha também que a gente presta também atividades lá. Então, em um núcleo tem na faixa de 70 alunos e na outra tem na faixa de 55 alunos. Muito bom. O pessoal não está participando aqui, né? Deixa eu olhar aqui. Pronto. Deixa eu olhar aqui. O Neto botou assim, ó, muito grato por conhecer um ser humano tão especial, né? Como esse cara. O Neto botou assim. Aí um grande abraço aí, amigo.
Um grande abraço, meu amigo. Neto, né? Saudades, o Neto. Um Aí, abraço. a Fabiana botou assim. Minha Pede pra ele. esposa. Aí, ela pediu assim, ó, pede pra ele mostrar aí as fotos de modelo da Mizuno. Fotos lindas, tá dizendo. Aí o Robinho botou assim, ó. Até eu quero ver essas fotos, o Robinho botou. Aquele botou assim, aquele. Mostra as fotos da Mizuno aí, campeão, né? E o Nilo botou assim, parabéns. Essas fotos aí, como é que ela fala aí? Porque tu era modelo na época, né? Tu representava a Mizuno, né? E tinha as fotos da Mizuno. A gente quebrava o galho de vez em quando, dava uma de modelo também na época, né? Tinha o corpo. Ganhava uma granazinha por fora, né? Mas não ganhava essa grana não, só ganhava mesmo os uniformes, material esportivo, né? Eu tenho algumas fotos num campo de golfe, dando uma de modelo, né? Ah, tá certo. Mas antes disso também eu fiz algumas propagandas aqui em Fortaleza, na época eu estava na Baixa mesmo, eu fiz propaganda para Casa Parente. Foi? Tem algumas recordações em casa ainda, desfilando, fiz desfile. Muito bom. Era galã. A gente tentava, quebrava o galho. Você falou pra mim, foi o pastor Ismar Araújo, falou que na época você era galã, né? A gente tentava fazer alguma coisa para sobreviver, né? Galera, nada que fosse nada errado, mas buscava fazer as coisas certas. Galera, infelizmente nosso programa pelo Instagram tá se encerrando, né? E eu quero agradecer. E vai ter outra oportunidade de eu chamar aqui o André, que tem muita história para contar, né? Agradecer o André e dizer que estou feliz pela sua presença, dizer que para mim foi muito gratificante. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua esposa, Amém. Teus filhos, a família, Todos né? nós. E continuar abençoando esse projeto tão lindo que tu trabalha lá. Obrigado por tudo, viu? Que Deus possa abençoar. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado pelo convite, obrigado pela indicação, né? Nosso amigo lá, os homens da Cagés, né? Mas você não indica. É tudo da Cagés, você não né? indica, eu ia investigar aqui e ia buscar. Mas assim, é sempre bom a gente estar falando da nossa vida, recordar do passado e contar essas histórias, porque de alguma forma vai ter alguém que vai ver e vai procurar fazer como eu fiz lá no passado, né? Ter alguém como referência e buscar o meu sonho. Então assim, você que está em casa, que é novo, não desista do teu sonho. Corra atrás. Não vai ser fácil, mas foca, tenha disciplina, tenha coragem, perseverança, que Deus vai abençoar e tudo vai dar certo. Amém. Que vocês possam seguir aí o Instagram, né, lá no YouTube, que amanhã o programa vai estar no YouTube, né? Só que tem Raiz no Futebol com Carlos Macedo. Obrigado pela audiência, obrigado, né? Vocês fazem parte desse projeto que a gente tem aqui, trazer esses ex-jogadores, esses craques do futebol. Obrigado, André. Eu que agradeço. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta. Parabéns aí pelo programa aí. Obrigado.